Ai, meu sertãozinho velho sofredor, terrazinha pesada da gota, terra mole, volte. Quando chove por lá, chove pra derreter tudo. A terra vira lama, a cheia acaba com os pobres e o açudão pro mundo. Aquilo não é chuva não, é um dilúvio. E quando não chove é pior, meu chefe. Meu chefe, um verão brabo, torrando tudo, lascando com tudo que era verde. Pulo o verão do meu sertão, homem, de verde mesmo, só fica pano de bilá, óculos Ray-Ban e penas de papagaio. Ah, é um desadouro, meu chefe. Ah, sertãozinho velho sofredor. Até Paulo Afonso, a redenção do Nordeste, se tornou coisa de gente grande. Cadê as fábricas? Cadê as indústrias? Cadê as coisas boas anunciadas para o Nordeste? E se vier outra seca lascada? É uma praga, meu chefe. Ai, sertãozinho velho sofredor. Vixe, é por isso que eu canto. Posso falar? Pessoal, olá, sou o professor Marcos. Estou aqui mais uma vez com vocês, especificamente com os alunos dos 7º anos da rede educacional do município de Itabaianinha. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Desde já, inicio a aula com esta música e com este poema de Luiz Gonzaga, que nos deixou cedo, mas que de certa forma nos contribuiu e nos presenteou com um legado imenso, social, cultural, em torno do seu trabalho, tá? Pelo fato de ser o mês de junho, né, o período dos festejos juninos e tudo mais, e que devido à questão da pandemia acabou interferindo, foi uma forma que eu encontrei de tentar amenizar, de tentar aproximar a questão cultural, a nossa identidade cultural, voltado para a cultura nordestina, para com os nossos dias atuais, destacando sobretudo aqui o cenário, aqui atrás, né? Como também até a minha própria fala. Por mais que o conteúdo que eu vou trabalhar aqui não tem nada a ver com São João, mas eu pensei em trazer à tona para vocês esse contexto, uma forma de adentrar e que vocês entendam e percebam a seguinte questão, que por mais que houve a interferência do coronavírus, que não há os festejos, não vai ter encerramento do primeiro semestre e tudo mais, mas que esse motivo não se torne uma justificativa para esquecermos a real questão do pertencimento da cultura nordestina, para que não adentre ao estado de esquecimento, tá? Então é preciso lembrar sempre das boas memórias, das boas lembranças que temos do período junino, do período de São João, do período de junho, tá, pessoal? Mas vamos lá para o conteúdo. Pessoal, a semana passada a gente trabalhou 2 povos pré-colombianos. Se é pré, antes de Colombo, que foi os povos astecas, não foi isso? E os povos maias. A partir daí, passei uma atividade que até hoje eu estou esperando os demais me enviarem, tá? E hoje a gente vai trabalhar 2 povos, mais 2 povos, e hoje a gente encerra este conteúdo das civilizações pré-colombianas, as questões de seus saberes. Quais povos são esses? Primeiro eu vou explicar aqui os maias, primeiro irei explicar os incas, povos incas, e posteriormente eu vou explicar os povos olmecas. Ok, pessoal? Vamos lá? Primeiro lugar, olhem, os incas os da semana passada, os maias, estavam localizados na região Mesoamérica, tá? Mas os incas estão localizados na região Andes. Por que região Andes? Porque é uma região de montanhas. Então, os povos incas estavam localizados em uma região de montanhas. Por isso que eles chamam de povos Andes, né? Que é montanhas. Quais eram os países que hoje seria os povos incas? Seria a Colômbia, a Argentina e Chile. O Império Inca, os nativos incas, habitavam esses 3 países, tá? E eles tinham aproximadamente 10 milhões de nativos. E foi conceituado e é denominado, debatido no meio da história
como um dos maiores impérios das sociedades pré-colombianas. É, portanto, que o seu processo de contribuição é mais presente nos dias atuais, que aí eu vou explicar no decorrer de minha fala, tá? Agora eu chamo vocês para o quadro, isso mesmo. Vamos lá, povos incas, questão política. O que é que eu vou destacar aqui? Eles eram teocráticos. O que significa, professor, dizer que os povos incas eram teocráticos? Significa dizer que um dos elementos que vai mudar a questão política, que vai estar na questão política, é a religião. Então, as questões políticas tinham como central a religião. Dê play aí, vai lá pegar seu caderninho, vai lá pegar seu livro didático, tá? Borracha, caneta, beba um copinho de água. E agora vocês vão colocar aí, ó, conteúdo incas e olmecas. Vão botar um traço embaixo, vão colocar bem assim, olha. Os incas era uma civilização que possuía estruturas políticas totalmente complexas, sendo diferente das demais. Ponto. Dentre as relações políticas existia a teocracia, ok? Aí ponto. Aí o que é a teocracia? Pessoal, a teocracia é a religião que vai definir, que vai dar o aval final sobre as questões políticas. Então eles eram teocráticos, ok? Vamos lá. A economia dos povos incas. Vocês sabiam que a batata, vocês sabiam que o milho é derivado dessa cultura? Eles foram os primeiros a plantar. Então, não é descendência, não é que veio com os europeus, não, pelo contrário. Quando os europeus chegou aqui, já existia a batata nordestina, já existia a pimenta malagueta. Eles eram referência. Os povos incas, os índios e nativos indígenas eram referências, tá, pessoal? Então, na produção da batata, como também do próprio milho. Olha aí a fotozinha agora de vocês, analisa essa foto aí. Veja, tem batata, tem pimenta e tem milho. Olha que coincidência, né? Estamos no período de São João, no período junino, no período de junho, a qual uma das maiores referências é o milho, que é derivado dos povos incas, tá, pessoal? Então os incas plantavam batata, pimenta, milho e tantas outras frutas, e tantas outras verduras, que eram os elementos base da sua economia. Muito bem, vamos lá para o próximo. Estruturas complexas. O que isso significa? Significa que existiam os povos incas, ok? Mas dentro dos povos incas existiam 4 províncias. Olha, existia uma província, os povos incas, tá? E dentro dos povos incas existiam 4 províncias. E essas 4 eram dos povos incas, tá? Então eram estruturas totalmente complexas. Então quando eles queriam decidir algo, tinha que consultar todas essas 4 províncias para ver se aprovavam, tá? E outro aspecto, vocês sabiam que, se tratando de estrutura, os incas construíram aproximadamente 40 mil quilômetros de estrada. Pessoal, 40 mil quilômetros de estrada é como daqui na Argentina, tá? Ultrapassa os limites do território brasileiro totalmente. Entende? Porque eles construíram esses 40 mil quilômetros de estrada para facilitar no processo da economia, no processo da exportação de produto. Como assim, professor, exportação? Ele estava dentro do território inca, construíram 40 mil quilômetros de estrada. Por quê? Porque era comum eles produzirem a batata aqui, o milho, a pimenta, e comercializar, seguir via estrada e comercializar em uma outra região, entre outras tribos. Dentro dessas tribos dos incas, existia as 4 províncias, como falei para vocês, e essas 4 províncias falavam 30 idiomas diferentes. Imagine aí. Imagine Itabaianinha, vamos imaginar Itabaianinha, vamos trazer agora aqui o contexto de Itabaianinha. Itabaianinha se resume basicamente na civilização incas.
Dentro de Itabaianinha, existem 4 povoados, né? E esses 4 povoados pertencem aos Incas, que é, vamos pensar, o Jardim, o Sapé, a Ilha e a Mata Verde. Esses 4 povoados. Então, os 4 povoados são dos povos Incas. E esses 4 povoados falam 30 línguas diferentes. Aqui fala 10 línguas, aqui fala mais 10, aqui fala 5, aqui fala 5. Entende? Então imagina aí o modo de se comunicar. Imagine os Incas saírem dessa região onde você está aí, que é a atual Itabaianinha, vamos pensar, ir para uma outra região e sem saber se comunicar. Então era normal ter atrito, ter confusão. Quando você se depara com alguém que você não entende, automaticamente gera uma dúvida, né? Você pensa, será que ele está me xingando? O que é que ele está falando, né? Então, era normal ter brigas devido à questão do idioma, que um não entendia o outro, tá? Então, veja aí a complexibilidade e como as estruturas eram totalmente diferentes do que quando os portugueses chegaram. Cidades, pessoal. Na cidade do Peru, existe, aliás, perdão, no país do Peru, existe uma cidade chamada de Machu Picchu, ok? Essa cidade, ela hoje é um ponto turístico do Peru, porque foi a cidade construída pelos povos Incas. Machu Picchu, uma cidade do Peru, foi construída pelos povos Incas. Então a gente, vou aproveitar e vou colocar essa foto aí, olha aí, perceba. Essa cidade ela foi construída em cima de montanhas. Por que foi construída em cima de montanhas? Tem alguma coisa de planejamento? Também. Mas elas foram construídas de montanhas porque eram nas montanhas. As pessoas, os Incas que moravam na cidade, tinham visão ampla do que estava ocorrendo. E em questão de ataque, tinha como eles perceberem a longa distância. Então era um ponto estratégico. Eles construíram em cima de montanhas as cidades como ponto estratégico. Então eles tinham visão superior, eles tinham visão por cima de tudo que estava ocorrendo em seu entorno. Então, além de fazer a cidade atrás de montanhas, tá, pessoal? Porque eram pontos de esconderijo contra o inimigo. Era comum ter brigas entre tribos. E a questão é essa estrada, ela vai passar pela Colômbia, pelo Chile, pelo Peru, tá? E também pela Argentina, ok? Então, eles vão estar centralizados ali na região Andes. Lembrando que a região Andes significa a região que está localizada entre montanhas. Justamente por isso que eles construíram a sua grande maioria de seus impérios em cima das montanhas. Ok, pessoal? Esse daí foi os povos Incas. Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês sobre os povos e a civilização Olmecas. Olmecas, vamos lá. Pessoal, a civilização Olmeca, diferentemente dos maias, que estão localizados na região Andes, os Olmecas vão estar localizados na região Mesoamérica. Lembra aquela ideia de Mesoamérica no meio das duas Américas? Então, a civilização Olmecas vai estar lá, que seria justamente ali a região do México, tá? Então, a região do México, hoje é o México, mas anteriormente a isso, estavam ali, era justamente os Olmecas. Acredita-se, segundo os historiadores, que era um dos povos mais antigos que existiam em todas as Américas, tá? Os Incas, os Olmecas, mas ao mesmo tempo possuía uma escrita bem específica e o seu poder político era centrado, totalmente fechado. Por outro lado, eles tinham uma grande rede de comércio, né? Eles comercializavam seus produtos com outras civilizações, com outras tribos, tá? Inclusive tribos diferentes da deles, da questão da linguagem. Ao mesmo tempo, eles eram politeístas, assim como os Incas, eles eram politeístas. Significa que eles acreditavam em vários deuses. No caso dos Olmecas, eles tinham aproximadamente mais de 10 deuses. Tinha Deus do Sol, Deus da chuva, Deus da natureza,
Deus da água, Deus da terra e assim sucessivamente. Então, para cada questão de sociedade existia um Deus. A questão mais recente que encontraram destes povos foi os arqueólogos que encontraram alguns achados arqueológicos. Pessoal, mas aí vai aparecer uma imagem, tá? Enquanto os incas eram referência, era conhecido pela construção das grandes cidades, os olmecas vai ser conhecido pela construção dessas imagens aí como cabeça. Durante no território dele, foi encontrado diversas estruturas como essa, diversos monumentos e diversas esculturas como essa. Ainda não se sabe o porquê dessas diversas estruturas assim, mas se sabe que eles tinham um vínculo muito forte com a religião. Então, cada escultura dessa representava um aspecto religioso da cultura deles. Então, por mais que é uma das mais antigas, em compensação, é uma das mais que, de certa forma, é a mais desconhecida para os historiadores. Porque, devido à sua antiguidade, é mais difícil encontrar vestígios e artefatos sobre essa civilização. Mas ela é tão quanto importante como as demais. Parte do seu aspecto religioso, social, político e econômico, tá, pessoal? Então a gente percebe que os Incas, Incas, região Andes, Olmecas, Mesoamérica, tem características semelhantes e tem ao mesmo tempo características diferentes. E a atividade de hoje, ela é bem basicazinha, não se preocupe. É justamente o que? Vocês vão montar duas tabelas, ok? Monta uma tabela e coloca lá. Faz a tabela, aí coloca do lado política. Aí na coluna 1, na tabela 1 você coloca Incas. Na tabela 2 você coloca Olmecas. Aí política, vai colocar as características dos Incas em uma tabela e as características dos Olmecas em outra. Vai tirar foto, ok? E vai me enviar, ok? Ou você envia para mim, ou senão vocês enviam para os seus professores de história. Quem mora na região do Diamante, envia para a professora de história. No Jardim, envia para a professora de história. Quem for da região, da cidade, envia para os seus respectivos professores de história, ok? E assim sucessivamente. Pessoal, por hoje é só e a gente fica por aqui. Aproveite o mês de junho, que esse mês de junho traga saúde, paz, prosperidade e ao mesmo tempo muita paciência e que em breve estaremos juntos novamente. Por hoje é só e até breve, pessoal, e até a próxima aula, na verdade. Valeu, galera!